Esta semana estamos na aldeia histórica de Sortelha e no concelho de Sabugal, bem no interior de Portugal, a poucos quilómetros de Espanha. Vamos descobrir o património, a natureza, a gastronomia e as boas pessoas que aqui nos receberam. Na Sábado Viajante, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco. Começamos por descobrir o centro histórico do Sabugal, cidade do distrito da Guarda, com o seu castelo de Torre Arrojada. Marcos Osório é arqueólogo, faz parte da equipa do Museu do Sabugal e não perde a oportunidade de falar sobre a história destas terras. Este nosso castelo de Sabugal realmente é único e ímpar por causa do facto de ter uma torre que é das poucas que existem ainda preservadas no país, com 5 lados, uma torre pentagonal. É aquilo que nós chamamos a Torre Cinco Quinas, e há um provérbio mesmo que diz que só existe uma torre 5 quinas no Sabugal em todo o país, em todo o Portugal. É uma torre que foi feita no período gótico para defesa contra o reino de Leão, no qual era vizinho, não é? Estava aqui próximo e por isso tem esta estrutura e esta função defensiva e militar muito interessante. O concelho de Sabugal tem esta feliz sorte de ter 5 castelos no seu espaço territorial, exatamente porque no seu interior, no rio Coa, era a antiga fronteira entre Portugal e o Reino de Leão até ao século XIII. Depois, em 1297, com o Tratado de Alcanízes, a fronteira avança para onde está hoje e por isso é uma das fronteiras mais antigas da Europa, a fronteira portuguesa. E nessa altura, todos estes castelos que se afrontavam primitivamente, que eram rivais, que eram inimigos, passam a constituir castelos do município do Sabugal e por isso temos hoje este património herdado desses tempos, em memória desses tempos de luta por afirmação territorial. Por ser uma região fronteiriça, raiana, ela sofreu vários episódios de conflitos, não é? Temos sobretudo no tempo das guerras de restauração, em que tivemos aqui vários danos, várias entradas do exército castelhano cá e nós lá, houve alguns impactos nos castelos, houve necessidade de restaurar, reconstruir, portanto houve sempre um investimento do Estado português neste território, nos seus castelos, até aos tempos do século XX, década de 40, em que houve um novo investimento, mas agora já em termos de conservação e divulgação e do património nacional. E até aos dias de hoje, em que continuam a haver, e o município do Sabugal tem feito muitos projetos de intervenção. Ainda recentemente, no Castelo de Vila do Touro, está a ser feito obras no Castelo de Alfaiates. Já foi feito aqui há algumas décadas o anfiteatro. Portanto, continuamos a investir neste património nosso, português, e que tão querido nos é. Nós, por acaso, constatamos que durante a pandemia fomos muito visitados, porque as pessoas optaram por visitar o país e o interior. E realmente nós sentimos que as pessoas apreciaram essa experiência e muitas disseram que voltariam. E de facto em 2020 tivemos pessoas cá no verão, que voltaram em 2021 e de facto houve o português das grandes cidades, acho que descobriu o valor, a qualidade de vida, a beleza do interior, fruto da pandemia, e acho que talvez tenha mudado a concepção turística da mentalidade de muitos portugueses, em vez de ir para as praias, em vez de ir para o estrangeiro, descobrirem este potencial e estas belezas que eles se calhar nunca tinham reparado e que agora verificaram que é fantástico. A herança judaica faz parte do património das vilas e aldeias em redor. A Casa da Memória Judaica Sabugalense é um bom ponto de partida para a conhecer, mas não ficamos apenas por aqui. A curta distância está o Museu do Sabugal, com a sua extensa coleção de utensílios e artefactos por aqui encontrados. Da pré-história ao século XX, este é um passeio que se recomenda e que nos permite entender melhor a importância da região ao longo dos séculos.
Depois de descobrirmos o património e a natureza do Sabugal, é hora de vir para a mesa e para um almoço rápido, Tasca do Mono, com as suas perigosas. Venha cá ver e vai se surpreender. Marcos Osório continua a ser o nosso Cicerone, agora em Sortelha, uma das joias do concelho do Sabugal. A sensação é de viagem no tempo, num local cuja importância para a história de Portugal não pode ser desmentida. De facto, a Sortelha é uma mistura excelente, muito bem feita e bem doseada entre arquitetura, história e natureza. Obviamente com o seu enquadramento, a sua localização privilegiada, porque foi um castelo pensado para ver a paisagem, ao contrário do que vimos no Sabugal ou nas outras aldeias como Vila do Touro ou Alfaiate. O objetivo aqui era controlar o território. E esse papel de controle permite-lhe estar numa localização privilegiada e de ter daqui uma vista excelente, lindíssima, tranquila e muito agradável. Nesta viagem também há que dar descanso ao corpo, por isso é tempo para uma curta paragem numas termas com tradição que são hoje hotel. Recuperam-se as forças e partimos em direção ao Soito, onde nos espera José Oliveira, empresário, artista inovador, homem dos 7 ofícios e filho da terra com muitas histórias para nos contar. Dos tempos de contrabando à construção do seu próprio automóvel, há muito para ouvir e aprender. É natural que haja muitas histórias, porque assim, como é uma região, segundo reza a história, que foi, acho que creio eu, no reinado de Dom Dinis, que isto foi considerado um couto do reino, que era para aqui que eram enviados os cadastrados, enfim, todos aqueles que se portavam mal, lá na zona da capital e de outro sítio, mandavam-nos para aqui. E como a proximidade com Espanha e como fomos afetados várias vezes por invasões espanholas, invasões francesas, esta zona aqui, houve aqui como uma mudança digamos, quase que genética das pessoas. Terra de gente dura? Terra de gente dura, misturas muito grandes, terra de aventureiros e esta coisa do contrabando, a proximidade com Espanha, a forma de sobrevivência que havia unicamente, levava ao espírito de aventura, porque era mesmo um risco. Eram atividades altamente radicais, em que havia pessoas que morriam, porque o tinha que passar pelo guarda fiscal que estava armado e por vezes havia tiros, havia medo e as pessoas tinham que ser um bocado temidas para, enfim, poderem sobreviver nesta região, não é? Da minha parte, viver aqui, tive a sorte de ter crescido ou nascido no seio de uma família ligada à indústria, em que, enfim, acabei por ter uma alternativa de vida completamente diferente da dos outros, permitiu-me ir estudar para fora, também com muitos, permitiu-me seguir uma determinada especialidade, um determinado sonho e viver aqui no que me toca a mim é o continuar a alimentar do meu sonho constante. Hoje ficamos por aqui, na Praia Fluvial de Rapola do Coa, no Sabugal. Na próxima semana, continua a descobrir Portugal e o mundo com a Sábado Viajante, aqui na CMTV.